Olá, professores. Esse é o 9º ATPC da área de Ciências da Natureza e Matemática. Bem-vindos todos a mais um ATPC. O nosso tema de hoje é os caminhos da interdisciplinaridade. Primeiramente, eu vou falar sobre a devolutiva da ATPC no dia 30 de julho, que nós abordamos também a interdisciplinaridade, e tivemos um número de interações no Facebook de 272 comentários e no YouTube 17. Trazendo alguns destaques, eu trago aqui o comentário da professora Janaína Rigolo Balestrin, que fala: é muito importante a relação do conteúdo com o cotidiano do aluno. E isso é possível de fazer em uma disciplina ou em várias juntas, trabalhando a interdisciplinaridade. A nossa questão para a interação do ATPC anterior foi que o professor colocasse se em algum momento na sua prática docente ele reconhecia a interdisciplinaridade ou a multidisciplinaridade. Já o professor José Augusto Santos parabeniza pelo ATPC e comenta: experiências como foram apresentadas possibilitam uma grande reflexão sobre como agir na busca da melhoria do ensino-aprendizagem nessa área tão bela da ciência da natureza e matemática. E, por fim, o professor Rodrigo Carvalho comenta: já desenvolvi algumas atividades em interdisciplinaridade com professores de diversas áreas. É muito enriquecedor. Os alunos compreendem que realmente as disciplinas se conversam e que nada que aprendem é à toa. Em uma escola particular de São Paulo que trabalhei, tinha a feira de ciências e cultura e, obrigatoriamente, no mínimo 4 professores de disciplinas diferentes atuavam em conjunto com as turmas, tendo como base o título do projeto. Muito legal. O professor Rodrigo, da Escola Monsenhor Hamilton. Agradecemos a interação de todos os professores nesse ATPC. Foi muito enriquecedor. Na ATPC de hoje, nós teremos a presença de um assessor pedagógico, o professor Camil Diglio. Ele é doutor em Engenharia e Gestão do Conhecimento, pesquisador em Desenvolvimento e Inovação, projetos interdisciplinares associados à educação. Ele é professor universitário e assessor pedagógico. O objetivo da nossa TPC hoje é ampliar conhecimento sobre o ensino híbrido e metodologias ativas. Então, explicando um pouco sobre a formação, nós tivemos aí a formação com esse professor, né, especialista nessa área, e ele discorreu com a gente sobre ensino híbrido e metodologias ativas, fazendo algumas atividades no meio da formação. E nós vamos agora socializar com vocês essa formação. Hoje a gente vai conversar aqui sobre ensino híbrido, conceitos, diretrizes e aplicação. Vocês conseguem visualizar minha tela? Ok. Sim? Sim. Perfeito. Então, eu sou o Camil, né? Eu sou assessor pedagógico das editoras Áticas, Scipione e Saraiva. Eu tenho uma formação interdisciplinar, um doutorado em Engenharia e Gestão do Conhecimento pela Universidade Federal de Santa Catarina. Então, a perspectiva que eu falo é sempre de uso de tecnologia como suporte para a mediação do processo de ensino e aprendizagem, tá? Como uma das possibilidades de fazer essa mediação. Bom, para iniciar a conversa, eu trago aqui uma citação do Comênius, né, sobre a sala de aula. Ele diz o seguinte: é necessário desenvolver um método de ensino em que os professores lecionem menos para que os estudantes possam aprender mais. Eu convido vocês a visualizarem a data de publicação dessa frase, né? Olha ali, ele viveu entre 1592 e 1670. Isso só para destacar que esse processo de análise sobre alternativas pedagógicas, didáticas, não é algo recente. Então, quando falamos, por exemplo, de ensino híbrido, existem autores como o Otto Peters que fala que algumas medidas de ensino híbrido já eram tomadas durante o século XVI, XVII, por instituições religiosas, né? Seguindo em frente aqui, gente, eu pergunto,
quando a gente fala de inovação, né, a gente sempre se questiona sobre a nossa capacidade de trabalhar com determinadas tecnologias. A gente associa muito o termo inovação à questão tecnológica e esquece que inovação ela pode ser também atitudinal, né, ou procedimental. Então, quando a gente se questiona se tem medo de inovar, a gente tem que ter em mente que para inovar é necessário poucos recursos. Por exemplo, um quadro e um giz bastam? Sim, né? Porque quando a gente fala sobre inovação, sobre alternativas, e nesse momento de pandemia a gente tem buscado alternativas para alcançar os nossos estudantes, muitas vezes os recursos tradicionais, se bem direcionados, podem ser muito eficazes nesse processo de ensino e aprendizagem, tá bem? Bom, aqui eu trago 4 motivos para a gente inovar em sala de aula, porque a gente está passando por esse momento de pandemia, mas é um movimento em curso já há algumas décadas no mundo. As transformações decorrentes do incremento tecnológico, né, que ocorreu da década de 70 para cá, que a gente viu um salto muito grande no avanço do conhecimento científico, né? O homem chegou à Lua, vários medicamentos foram produzidos, né? Curas para doenças, outras áreas de conhecimento surgiram, né? Como biotecnologia, nanotecnologia, a questão da eficiência energética. Então, várias áreas de conhecimento foram surgindo e a tecnologia acabou diversificando muito, né? Ampliando o acesso das pessoas à informação. E, então, a gente tem atualmente uma geração que ela tem o acesso muito facilitado às informações. E a escola, assim como a política, ela não conseguiu acompanhar a velocidade de transformação desse mundo, né? Então, a gente tem aí algumas lacunas entre o mundo fora da escola e o mundo dentro da escola. Então, como proposta para tornar esse processo mais significativo para o estudante e como motivo para inovar em sala de aula, eu trago aqui 4 motivos, que seria aproximar o conteúdo à realidade, ou seja, trabalhar com aspectos do dia a dia do estudante, né? Alimentação, jogos, entretenimento, fazer essa relação com o mundo dele, mostrar que o conhecimento que é trabalhado na escola, ele é aplicado nesse dia a dia do estudante, né? Explorar sons, cores e imagens, porque nós somos seres simbólicos, né? Desde a antiguidade a gente explora diferentes signos, símbolos, para tentar criar metáforas com o mundo, né? E interagir com ele. A gente também deve estimular o protagonismo do estudante. E aí a gente tem vários clássicos, né? Autores clássicos da educação que falam sobre a importância desse processo estar centrado no estudante, né? E não no professor. E, por fim, também engajar os estudantes em diferentes abordagens. Ampliar o leque, né? A nossa caixa de ferramentas, ampliar as ferramentas que podemos utilizar para tornar esse processo mais significativo para os estudantes, tendo atenção aos estilos de aprendizagem, às dificuldades que cada estudante apresenta. Então, eu trago aqui uma frase que é: inovação é transformar a escola em algo que faça sentido, né? E tentar minimizar ou mitigar aquela frase que muitos se faziam durante a sua jornada na vida escolar, que se perguntavam, mas para que eu vou usar isso, né? Eu estou aqui com professores de matemática, e aí eu sempre pergunto em algumas formações, quem lembra o que é logaritmo? Né? Aí, geralmente, as pessoas ficam reticentes, assim, alguns lembram e tal, falam, tá, me explica o que é logaritmo. Mas, assim, qual é a aplicabilidade de logaritmo? Né? Nos dias de hoje, a gente tem a programação, enfim, e a gente tem toda essa lógica por trás. O que está em jogo, então, gente, é um mundo que está no processo de transição, justamente em decorrência dessa revolução digital, né? A gente tem um modelo de pensamento linear,
a gente foi moldado, entre aspas, dentro desse modelo, né? Nossa vida escolar nos proporcionou esse tipo de modelo, mostrando que na vida há sempre uma sequência a ser seguida, né? Então, a gente parte do ponto A para o ponto B, depois para o ponto C. Só que com a internet, um novo modelo, uma nova dinâmica de pensamento começa a ser estabelecida, né? O que muitos autores têm levantado aí como mindset, né? Modelos de pensamento. Esse modelo, ele é mais orgânico, porque ele conecta os pontos. Então, por exemplo, ele mostra que quando a gente fala sobre uma ponte, a gente pode estar explorando diversos aspectos, diversas áreas de conhecimento. Não necessariamente somente uma área de conhecimento, né? Vamos, por exemplo, trabalhar com a física. O que sustenta uma ponte, o que mantém ela em pé. E aí vamos trabalhar as forças, né? As famosas forças da física. Só que não é somente isso. Tem aspectos da matemática, né? Aspectos trigonométricos, medidas de proporção, álgebra. Tem aspectos geográficos, né? Dependendo do tipo de solo, como é que tem que ser a fundação, né? Tem a questão de história também, os aspectos históricos, quais são as pontes que foram construídas, qual é o sentido sociológico, né, antropológico de uma ponte. Temos também aspectos da linguagem, afinal, erros acontecem, né? Então, tem vários desastres envolvendo ponte, que envolvem falhas de comunicação, falhas de projeto, e, enfim. Então, só para exemplificar como esse processo de modelo de pensamento orgânico funciona. Os pontos estão interconectados. Então, a gente traz à tona a questão da interdisciplinaridade, tá bem? Então, só para exemplificar, eu trago aqui o modelo de pensamento linear. Nós começamos a trabalhar a partir de um conceito, para que o estudante interprete, compreenda e depois aplique esse conceito. No modelo de pensamento orgânico, a gente tem uma proposta invertida, ou seja, nós partimos da ação. Então, antes do estudante conhecer de maneira mais aprofundada qualquer coisa, nós propomos uma prática, para que a partir dessa prática ele faça uma reflexão, compreenda, né, e reflita sobre essas questões que ele praticou, aplicou, então trabalhando com os conhecimentos prévios do estudante, para depois a gente partir para a conceitualização, né? Então, essa conceitualização vai levar novamente a uma ação, né? E isso vai fazer com que o foco da aprendizagem esteja na construção do conhecimento e não na memorização de conceitos. Até aqui está tudo certo, pessoal? Tranquilo? Tranquilo, Camilo. Perfeito. Então, eu trago aqui uma visão sobre esses novos parâmetros para a educação, né? Em decorrência de todas essas transformações que a gente tem vivido, as inovações tecnológicas, e como tecnologia a gente pode entender o lápis, o caderno, a lousa, né, de ardosa, tudo isso são tecnologias que foram incorporadas ao ambiente escolar para facilitar a aprendizagem, tá? Hoje em dia a gente tem a presença maciça de tecnologias digitais nas nossas vidas, né? E isso tem que estar incluído também dentro da escola. E também a questão das metodologias ativas, que não é um conceito recente, muito pelo contrário, os autores construtivistas já trabalhavam muito essa visão, né, de uma pedagogia ativa. E esses espaços de aprendizagem têm se caracterizado por essa hibridização, ou seja, uma mistura. A gente tem os espaços físicos, mas muito desses espaços são virtuais também. Hoje em dia a gente tem repositórios que permitem que a gente aprenda sobre qualquer assunto online, né? Na internet. Então, esses espaços virtuais proporcionam isso. Então, eles estão sustentados em cima de tecnologias de informação e comunicação
e elas permitem que a aprendizagem aconteça por contexto, né? Então, eu estou com uma dúvida específica sobre como montar um avião de papel que voe, sei lá, 50 metros, 100 metros. Eu vou na internet, faço uma pesquisa e começo a aprender de acordo com o contexto que me cerca. Mas por que eu quero aprender sobre um avião de papel? Sei lá, às vezes é uma atividade de arte, né, ou é um campeonato que acontece na cidade, e uma simples atividade com um avião de papel pode envolver também diversas áreas de conhecimento, indo nessa lógica do pensamento orgânico, né? Então, para a gente estabelecer aqui essa questão de uma educação focada nesse contexto, a gente precisa ter um planejamento com objetivos claros, né? Como é a característica do processo educacional. Esses objetivos, eles devem estar em modo de um verbo no infinitivo, e a gente pode utilizar a taxonomia de Bloom também para respaldar e nos ajudar a construir esses objetivos, né? A gente tem que pensar no ponto de vista do estudante e não no nosso, né? O que ele deve aprender, o que é importante para a vida dele. Então, esses objetivos devem ser viáveis, né? Não pode ser nada impossível, fáceis de mensurar para conseguir gerar evidências de aprendizagem, né? Ele deve ser definidor, ou seja, delimitado determinado contexto e, claro, prioritário, né, para a vida do estudante. Eu vou convidar vocês após fazer essa pequena explanação aí sobre esse contexto, a acessar esse site aqui, ó, mente.com, www.mente.com. E, na sequência, inserir esse código que está na tela, 5899043. Eu vou diminuir a minha apresentação aqui, só para mostrar para vocês. Então, 9958, totalmente errado, 5899043. Eu vou copiar, eu vou colocar no chat para vocês também, para facilitar. E vou convidar vocês a refletirem comigo qual é a compreensão que vocês têm sobre ensino híbrido. Tá, aqui, ó, sim. Vocês estão conseguindo acessar, pessoal? Porque aqui no chat deu uma... Ah, tá aqui. Então, é www.mente.com. E o código é... Qual é o código? 5899. Estou escrevendo no chat. 043. Ó, coloquei no chat aí. 5899043. Aí vocês vão acessar e vão clicar nesse botão aqui, ó, azul, está escrito Submit. E aí a gente vai ser redirecionado à página, e aí, em cada uma dessas caixinhas, vocês podem escrever um conceito que na cabeça de vocês defina o que é ensino híbrido, né? O que vocês entendem por ensino híbrido? A ideia aqui é só para a gente socializar uma visão que temos, né? Trabalhar com esses conhecimentos prévios de cada um. Já que todos nós somos profissionais da educação, de certa maneira temos experiência, e agora com a pandemia... Vocês conseguiram acessar, pessoal? Eu consegui, eu estou escrevendo as 3 palavras aqui. Ah, legal. Você quer só 3 palavras, uma em cada. Isso. Se você conseguir sintetizar né, o que é ensino híbrido em uma palavra, melhor. Mas se quiser conforme a gente escreve, muda o número, o 25 ali, conforme a gente escreve, ele muda, né? O meu está baixando. Isso, vai diminuindo. No caso, é no máximo até 25 letras, né? Essa palavra. Então,
eu vou colocar um exemplo assim, ensino híbrido, eu vou botar aqui um exemplo só para pandemia, né? Pandemia. Aí vai diminuindo, ó. Agora eu tenho 17 letras disponíveis. Aí temos a prévia, ó. Aí clica em Submit, depois Isso. que a gente escrever. Vamos lá. Aí ele vai ser computado. E aqui a ideia é trabalhar com uma nuvem de palavras para ver qual conceito dentro do nosso entendimento é mais forte, né? Então a gente tem aí, por exemplo, as maiores palavras, por enquanto tivemos poucas contribuições, ó. Tá, o que eu escrevi apareceu aí para você, então. Já está na tela, vocês conseguem visualizar? Sim. Olha lá, presencial e não, no caso offline e online, né, que vem a ser exatamente o sinônimo, inovar, ampliar, compartilhar, mediação, ó, interação, misturar, tem a questão emocional, exatamente isso. A questão cognitiva, muito bem. Tecnologia, questão de distância e presencial, como está ali, online, offline, né? É isso mesmo, pessoal. Quando a gente fala sobre ensino híbrido, nós temos que ter em mente que esse é uma proposta que ela vem sendo desenvolvida, principalmente nos países do norte, né? Do hemisfério norte. E justamente pela questão da penetração que a internet possui. Aqui no Brasil, a gente sabe que essa é uma questão bem delicada, né? A gente tem diferentes contextos, muita dificuldade de acesso, mas é possível trabalhar com essa metodologia e utilizar o que a tecnologia nos proporciona de melhor, né? Voltada para a educação. Então, é preciso que a gente use uma metáfora dizendo que a sala de aula ela é a caixa de ferramentas, ou seja, a nossa profissão, né, como professor, nós temos uma caixa de ferramentas, nós temos. E as metodologias são as ferramentas em si, ou seja, não adianta eu tentar parafusar um prego, eu tenho que usar a ferramenta correta. Então, a tecnologia vai permitir que a gente faça essa personalização, né, da aprendizagem, algo tão comentado por vários autores. Por isso é importante a gente entender quais são os estilos de aprendizagem que os nossos estudantes possuem, ou até mesmo refletir quais são os nossos estilos de aprendizagem, né? Tem essa pirâmide muito difundida aí na era digital, do Glasser, que fala basicamente como a gente aprende. Apesar de ser bastante questionável, ela traz algumas evidências que fazem sentido, né, para a gente que é professor. Quando a gente lê, a gente aprende 10%, aí escutando 20%, e acho que todo mundo aqui lembra, quando a gente começou a dar aula, que precisava explicar, né, resumir, responder aquelas perguntas que a gente nunca tinha pensado, como eu nunca tinha pensado nisso antes. Quando a gente está realmente ensinando, a gente aprende muito mais, né? Então, olhando essa tabela, essa pirâmide, desculpa, eu convido o pessoal a acessar esse endereço que está aqui, ó, que vai estar disponibilizado na apresentação depois para vocês. Ele vai redirecionar a gente para um teste de aprendizagem dos estilos de Kolbe, proposto por Kolbe. São 12 perguntas, tá bem? Relacionadas numa escala de 1 a 4, onde 1 é menos e 4 é o máximo, né? Todas relacionadas aos aspectos de quando a gente está estudando e como a gente aprende, para fazer uma reflexão. E ao final, então,
ele dá um resultado mostrando alguns detalhes de quais seriam as suas preferências, né, no momento de estudar. E aí, baseado nessas preferências, nós podemos, por exemplo, o Kolbe, ele acaba fazendo a divisão desses estilos de aprendizagem em 4 estilos. Eu acabei esquecendo de botar um negócio aqui, só um minutinho. E esses estilos podem ser possibilitados, através desses estilos a gente pode trabalhar as propostas voltadas para cada um deles. Pronto, agora vai. Temos aí, então, 4 estilos, né? Experiência concreta, reflexiva, abstrata e experimentação abstrata e experimentação ativa. Aí a característica de cada um deles e propostas de estratégicas metodológicas. Então, para uma pessoa que ela gosta de uma experiência, né? Ela gosta de botar a mão na massa e de maneira mais concreta, a gente pode trabalhar com simulação, com demonstrações, saída de campo e assim por diante. Para um estudante que gosta de uma experiência, só que essa experiência que leve ele a refletir, pensar, né? Debates, proposta de grupo de discussão, né? Para quem é mais abstrato, mas que gosta também de trabalhar a questão da experimentação, ele aprende pensando, né? Analisando ideias. A gente propõe, por exemplo, palestras, leituras de textos, né? E também, por fim, quem gosta de uma experimentação ativa, a gente propõe que sejam feitas questões relacionadas a laboratórios, estágios e assim por diante. Aí eu trago aqui uma recomendação de leitura para aprofundar um pouco mais, que é da Schmidt e da Domingues, que vai falar sobre os estilos de aprendizagem, né? Vai fazer um estudo comparativo, então vai trazer lá também do Vark e outros autores, né? E aí aqui eu também apresento um desses autores falando qual seriam as propostas metodológicas para trabalhar com cada estilo de aprendizagem. Então, isso aqui pode ser um bom guia para a gente fazer um planejamento da nossa aula online, identificando os tipos de aprendizes que a gente possui em nossa turma e propondo atividades que sejam mais assertivas, né, mais direcionadas para cada um deles. Essa é a possibilidade que a tecnologia nos traz. Isso se deve também, gente, essa questão dos estilos de aprendizagem, porque, como eu já comentei, há um movimento global, né, influenciado pela tecnologia, de personalização, né? Se a gente pega a linha histórica, antigamente o ensino era personalizado. A gente tinha um tutor, um mestre, que nos ensinava tudo, né? Depois, com a Revolução Industrial, houve a massificação, né? A universalização da educação formal. E agora a gente está passando por um momento que voltamos a buscar pela personalização. O ensino híbrido, ele envolve justamente o uso de tecnologias que permitem essa personalização do processo de ensino e aprendizagem. Então, ele pode atender a diferentes estilos, utilizando recursos digitais. Então, desde vídeos, podcasts, textos, jogos, e assim vai. Na linha histórica, a gente vê que a escola sempre seguiu o exemplo do mercado de trabalho, né? Então, as escolas formais surgiram para atender as demandas, né, das emergentes indústrias, e aí a gente vê uma reprodução do modelo de trabalho. A gente tinha um foco muito grande em produção em linha, e a gente olhava as escolas e a gente tinha exatamente uma produção também em linha, né, desses alunos. Hoje em dia, as empresas que estão atuando se caracterizam por colaboração, por comunicação, argumentação com embasamento científico, criatividade. Então, a gente tem esse mercado, essa característica do mercado de trabalho, e as escolas buscando alternativas para promover exatamente esses aspectos que eu acabei de citar, né, de colaboração, criatividade, pensamento crítico.
né, como vários documentos apontam, como, por exemplo, o documento do Jacques Delors para a Unesco. Então, a gente chega aqui à proposta de ensino híbrido. Como foi comentado por alguns colegas, o ensino híbrido ele vai fazer justamente essa junção de dois mundos, o online e o presencial, né? Buscando usar todo o potencial que os dois universos permitem. Nesse momento de pandemia, a gente precisa, obviamente, focar nas ações que são online, né? Justamente pela questão do isolamento social. Então, as atividades que a gente pode explorar podem estar voltadas para pesquisas na internet, pesquisas de texto, receber e enviar novas mensagens, como a gente tem feito com os alunos através do WhatsApp, através do Google Classroom, né? Discutir questões em fórum, a gente pode utilizar as redes sociais também a favor da educação, né? Divulgar projetos de pesquisa, então criar um pequeno projeto para que o estudante, ao invés de ficar realizando várias atividades, faça uma atividade única que também traga mais significância, né? Um peso maior para o aprendizado dele, entre outros exemplos que são característicos desse mundo digital. Nesse processo, então, a gente vai explorar a questão online, onde o aluno vai precisar ter uma autonomia maior. Então, é importante a gente passar as diretrizes para que eles tenham claro quais são os objetivos de aprendizagem que eles devem alcançar, né? E fazer a mediação desse processo, ajudando ele a alcançar esses objetivos. A proposta de ensino híbrido, ela é baseada basicamente no Christensen, no Horn e no Staker. A gente tem uma publicação já traduzida para o português, foi feita pela Fundação Lehman, tá? E lá eles dividem esse modelo de ensino híbrido em dois aspectos. Eles vão falar de inovação, inovação disruptiva e inovação incremental. Então, como inovação incremental, que não acarreta mudanças tão drásticas, a gente tem um modelo de rotação, que está subdividido em 4 áreas, né? Rotação por estações, laboratório rotacional, sala de aula invertida e rotação individual, que na sequência eu vou falar um pouquinho mais de detalhe. E nas propostas de inovação disruptiva, que a mudança é mais drástica, a gente tem o modelo Flex, que é muito característico já em algumas instituições de ensino superior, modelo à la carte e modelo virtual enriquecido, tá bem? Então, no modelo Flex, os estudantes têm uma lista a ser cumprida, com ênfase na aprendizagem online, mas os estudantes comparecem diariamente à escola ou universidade, com uma agenda flexível a ser cumprida, de acordo com os objetivos previamente estipulados, tá? Aqui há um alto grau de personalização, uma vez que os estudantes têm roteiro individual de aprendizagem e não são agrupados por séries. Então, a gente tem um exemplo bastante famoso aqui no Brasil, que na verdade é de Portugal, mas é muito conhecido aqui no Brasil, que é a Escola da Ponte, né? Que faz uso desse modelo. A gente tem um modelo à la carte também, onde o estudante é responsável pela organização de seus estudos e fazem cursos inteiros de maneira virtual. Tenho algumas universidades que acabaram adotando esse modelo, né? Eles têm um tutor online e, ao mesmo tempo, continuam a ter experiências educacionais em escolas tradicionais, né? O semipresencial, que a gente conhece. E temos também o modelo virtual aprimorado, que trata-se de um modelo que ocorre basicamente online, né? Encontros presenciais para acompanhamento e ocorrem também de maneira agendada entre tutores e estudantes, né? Eles não se encontram todos os dias da semana nesse modelo. E no modelo por rotação, como eu comentei, a gente tem rotação por estações, né, que alguns chamam de rotação de turmas ou de classe, no modelo no qual os estudantes vão revezando dentro de pequenos grupos. Isso pode ser feito em ambiente presencial, mas também pode ser criado em ambiente online. Nesse momento online a gente precisa ter bastante criatividade, então é possível fazer a rotação por estações. A gente tem um laboratório rotacional, que esse ocorre dentro de uma sala de aula, né, ou num laboratório,
onde os estudantes vão fazer esse percurso utilizando recursos digitais, né, para o ensino online. Temos a sala de aula invertida, que também tem sido bastante destacada, né, porque ela faz com que o processo seja invertido. O aluno tem primeiro contato com o conteúdo, para depois, no momento síncrono, no momento que ele está conversando com o professor, esse momento seja focado em tirar dúvidas, né, em resolver problemas, e o tempo seja melhor aproveitado. E temos também a votação individual, que difere dos modelos de votação, porque cada aluno tem um roteiro individualizado, né, e não necessariamente participa de todas as estações. Ele pode escolher as estações e as modalidades que ele pode transitar, tá certo? Para simplificar esse processo, eu trago aqui 2 exemplos. O primeiro exemplo é sobre a sala de aula invertida. E aí eu trago aqui em destaque um recurso de sala de aula invertida, ficou mundialmente conhecido, que é o Khan Academy, né? Justamente ele foi concebido pelo Salman Khan, que é um americano de origem indiana. O sobrinho dele estava com dificuldades em matemática e ele resolveu ajudar. Então ele começou a gravar vídeos e mandava para o sobrinho. E depois ele tirava, né, numa videoconferência, ele tirava as dúvidas, mostrava para o sobrinho como resolver os problemas matemáticos, enfim. E depois passava mais uma lista de exercício para consolidar esses conhecimentos que foram trabalhados. Então, o Khan Academy é um recurso gratuito, tá, gente? A missão dele é oferecer educação gratuita e de qualidade para todos, em qualquer lugar. A versão dele em português é muito bacana, tá com uma curadoria muito forte, né, de conteúdos. Eles têm lá cursos voltados para matemática, economia, ciências, engenharia, computação. E para nós, professores, né, tem destaque aqui, ó, ciências por ano, né? Então, desde o primeiro ano do fundamental até o ensino médio, e contemplando as questões da base, português e matemática. E também tem cursos voltados para nós, educadores, né? Então, ao acessar a página, a gente tem, por exemplo, um percurso. A gente tem lá, nesse quadro que está destacado aqui na esquerda, a quantidade de pontos que o aluno tem que ele precisa para completar esse assunto que está sendo trabalhado. Aqui, no caso, eu trouxe matéria e energia, né? Com foco em fontes de energia. É um conteúdo do 8º ano de ciências. Então, ele precisaria completar 2.200 pontos para conseguir finalizar esse processo relacionado à matéria e energia. Tá? Então, ali ele vai ter um resumo das habilidades que vão ser trabalhadas, como, por exemplo, fontes de energias renováveis e não renováveis, as perguntas que vão auxiliar ele ao longo dessa jornada. Na parte de conteúdo, a gente tem ali, por exemplo, a disponibilidade de vídeos, né, de textos, como, por exemplo, aqui, ó, ele fala sobre energia nuclear, né, o tema que foi selecionado. E aí são textos que trazem elementos do dia a dia do estudante. Ele fala sobre o Homem-Aranha e explica por que o Homem-Aranha, né, se tornou o Homem-Aranha, todo o processo, o Hulk também. E aí vai falando depois sobre questões conceituais importantes que envolvem a energia nuclear. Fala sobre a energia nuclear no país também, destacando e assim por diante. Lá nos vídeos, eles têm, então, uma aula explicando passo a passo com os conceitos que permeiam esse assunto que está sendo trabalhado. Aí aqui eu trouxe como exemplo um conteúdo do 6º ano do ensino fundamental, que é a introdução a variáveis, né? Então, ele vai explicar por que nós utilizamos x e y, né, nas fórmulas matemáticas. Aí depois tem uma revisão, né, um ícone de revisão. Sempre ao final de um conteúdo, o aluno é convidado a fazer exercícios sem um peso avaliativo, né, sem uma pontuação. Então, ele pode errar, e aí, ao errar, é indicado textos e vídeos para que ele possa entender melhor os conceitos que estão sendo trabalhados.
E aqui no canto direito, a gente tem teste, né, que vai gerar pontuação para que o estudante possa concluir esse processo, certo? Então, aqui ele vai ter exercícios para praticar todo o conteúdo que foi trabalhado. O ambiente, ele permite que o professor organize a turma e atribua habilidades. Tem um painel de controle que vai, enfim, permitir ver quais são as habilidades, tentativas de acerto e erro, né? Os vídeos assistidos, quanto tempo ele assistiu o vídeo, porque, enfim, vai ter todo um repertório para que a gente tenha respaldada a nossa prática. Para criar essas atividades de sala de aula invertida, a gente tem que pensar nesses momentos síncronos. Aqui está presencial, mas seria síncronos, momentos que a gente vai interagir com o estudante, né? Para questionar, para resolver os problemas, entre outras atividades. Eles precisam sempre ter uma devolutiva, né, após as atividades. Então, se está certo, se está errado, para onde que ele tem que ir, né, não pode deixar ele no limbo. Eles devem também ser incitados a participar das atividades presenciais, parte do processo avaliativo, e o material didático que for selecionado, ele tem que estar bem estruturado e planejado. Então, os recursos que vão ser utilizados têm que ser bem pensados. Eu trago aqui um segundo exemplo, que é a questão da rotação por estações. Ele é bem conhecido, né, para ser aplicado presencialmente. São momentos que a gente divide a turma em pequenos grupos e depois a gente passa atividades específicas para cada grupo, né? Então, por exemplo, para o grupo 1, eu seleciono um vídeo. No grupo 2, eles precisam desvendar o mistério de um jogo. No grupo 3, eu trabalho com a criação de um artefato. Então, esses grupos, cada um, vão debater sobre o assunto que está sendo trabalhado, só que com vertentes diferentes. E aí, de tempos em tempos, eu vou fazendo a rotação. A gente pode utilizar, por exemplo, o WhatsApp para fazer isso, ou grupos no Facebook, e criar, fazer com que os estudantes participem desse grupo e depois de determinado tempo, a gente pode fazer um mini projeto aí, de 2 semanas, 1 semana, ele vá para o grupo, né? Faça uma rotação. Então, 2 integrantes do grupo 1 vão para o grupo 2, 2 integrantes do grupo 2 vão para o grupo 3, e assim sucessivamente, tá? Então, a gente pode, por exemplo, trabalhar com... Eu trouxe um exemplo aqui da operação com frações, né? E aí aqui a gente teria a proposta de trabalhar frações com diferentes vídeos. Um vídeo das frações disponíveis, depois o jogo dos enigmas das frações, que é um jogo bem bacana aqui do Endes, tem toda uma narrativa interessante. Tem a questão das frutas, né, para trabalhar as frações, enfim. Aí tem as propostas didáticas para se trabalhar com cada grupo. E depois os alunos vão fazendo o percurso e no final a gente faz uma videoconferência para que seja socializada todo o conhecimento que foi trabalhado. O importante é que a gente esteja presente em cada um desses grupos, para ir fazendo acompanhamento, né, das discussões, provendo orientações, recomendações de leitura, e assim por diante. Aqui eu trago para vocês alguns exemplos, né, para preparar a aula. A gente tem YouTube, né, a gente pode fazer transmissão privada, para deixar o vídeo privado e, em vez de se alguém tem problema em deixar o vídeo aberto. A gente tem o repositório do YouTube Edu, que é um repositório focado em educação, que tem uma curadoria de conteúdo bem séria. Então, a gente consegue encontrar vários conteúdos que podem ser utilizados em nossas aulas, né? A gente tem podcast também voltado para a educação. Lá no Spotify, a gente consegue fazer uma busca, né, voltada, por exemplo, sobre, sei lá, bacias hidrográficas brasileiras, sei lá. Os textos, né, que são tão abundantes na internet, mas é preciso a gente ter cuidado com relação às fontes que a gente utiliza, essa questão do conhecimento científico. Então, tem o Nexo, o Joca, que podem ser trabalhados em sala de aula, que trazem textos bacanos, tem fontes de informação científica, como o periódico CAPES, Cielo, Google Acadêmico, né? Para a atividade principal, a gente pode utilizar o Zoom, o Google Meet ou o Teams, né?
É importante frisar que alguns desses têm algumas especificidades, como limitação de tempo ou limitação de participantes, né? Repositório para colocar todos esses conteúdos, a gente pode usar o Google Drive ou o OneDrive, né, da Microsoft. Tem o Dropbox também, que é uma ótima alternativa. A gente pode utilizar as redes sociais para fazer essa interação com os estudantes também, aproveitar esse mundo que fascina eles, né, que faz parte do dia a dia dele, como WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, Zoom, enfim. Como mural de tarefas, a gente pode utilizar o Google Classroom ou Padlet também, né? Atividades e quizzes, a gente pode utilizar o Khan Academy, que eu apresentei, ou o Mentimeter, que eu coloquei ali para fazer nuvens de palavras, mas permite também criação de formulários e tudo mais. Uma outra alternativa é o Kahoot, que permite uma gamificação, uma pontuação a cada atividade que vai sendo respondida, né? Vai gerando uma pontuação, gera uma interação bem bacana com os estudantes. Google Formulários, Microsoft Formulários. Aí eu trago aqui alguns outros recursos, né? O PhET, que é para trabalhar com simuladores, certo? Voltados para física, para matemática, para ciências da natureza. Tem o Banco Internacional de Objetos Educacionais, Escola Digital, né? Tem aqui o Planeta Biologia, focado na área de ciências da natureza. O REMAT, que é da URGS, do Rio Grande do Sul, também focado em matemática. O Portal do Professor, excelente portal com muito conteúdo, né? Muita diversidade de recurso, planos de aulas fantásticos, várias ideias para se apropriar. O domínio público, né? O RIVED, que é da UFRJ, que traz também uma ampla curadoria de recursos. Enfim, aqui ao final, nesse último recurso, eu trago aqui um modelo de sala de aula invertida, gente. Modelo de plano de aula de sala de aula invertida. Modelo. Difícil ficar repetindo, né? Está abrindo aqui o link. Está dizendo que não. Está abrindo. Eu fiz o... Eu vou procurar ele e já vou passar para vocês, tá? Modelo de sala de aula, do plano de sala de aula invertida. Deixa eu voltar aqui. Até aqui está tudo bem, pessoal? Tranquilo, Camil. Muito interessante. Legal. Muito bom. Deixa eu ver se eu acho fácil aqui. Tá, eu vou atualizar esse link, mas de qualquer forma, na apresentação, aí vocês vão conseguir acessar direitinho, tá? Mas aqui, como a gente tem o limite do tempo, eu vou propor que a gente faça uma atividade aqui para sintetizar um pouco do que foi visto. Aí eu passo direitinho o link com esse modelo. Ele vai estar disponível nessa apresentação, tá? Então vocês vão conseguir acessar. E é muito importante vocês acessarem para ter esse modelo de referência, para poder fazer essa atividade, tá certo? Eu trago aqui uma proposta para a gente trabalhar individualmente ou em grupo. A proposta de trabalhar em grupo é para trabalhar a questão da interdisciplinaridade. E aí eu gostaria de propor que vocês fizessem um planejamento em cima do que foi visto agora, de sala de aula invertida. Vocês teriam que colocar aí o ano que vocês pretendem desenvolver essa atividade, o componente curricular, né, a disciplina, a duração da carga horária, então, quanto tempo vai ser necessário para desenvolver isso, tanto por parte dos estudantes como por parte do professor, deixar claro em quais momentos isso vai acontecer, né? Então, teria que especificar aí o objetivo de os objetos de conhecimento. Então, eu coloquei lá matéria e energia, né? Questão das fontes de energia. Então, pode ser um objeto de conhecimento. Aí eu vou incluir as habilidades que a base prevê, né? Que devem ser trabalhadas. A modalidade. Na modalidade, eu vou incluir o papel do estudante e o papel do professor.
Nesse momento, a modalidade é online, né? Então, o estudante vai ter que pesquisar, vai ter que fazer uma síntese, elaborar um texto, responder ao questionário, tá certo? Os recursos necessários, as ferramentas, então a gente pode trabalhar com esses questionários, pode trabalhar com vídeos, enfim, elencar esses recursos e proposta de atividades, né? Então, como seria a condução desse processo? Que momento vai ser assíncrono, no momento que o estudante vai fazer as coisas sozinhos, né? E que momento a gente vai fazer essa socialização, né? E como vai ser conduzido isso? Quanto tempo a gente tem para fazer isso? E depois, claro, a proposta de aferição, né? Da aprendizagem. Então, uma proposta que pode ser avaliativa, processual, né? Ou somativa, utilizar rúbricas, aí vai de cada professor, tá bem? Então, eu vou dar um tempo para que vocês possam desenvolver isso, tá? O tempo tá curto. Vocês conseguem desenvolver isso em 5 minutinhos? Coisa bem rápida, só para exemplificar? Então, assim, conversando com a Isabel, que somos nós duas que ficamos aqui para discutir essa atividade, nós colocamos lá no ano agora que poderia estar trabalhando tanto no ensino fundamental, né, porque nós pensamos nas interações entre seres vivos, né? Poderia estar trabalhando lá nas ciências, né, no ensino fundamental, que trabalha ciências como um todo, ou no ensino médio, no primeiro ano, no ensino médio de biologia, né, de química, eu assim não discuti isso com a Bel exatamente, mas na primeira série da primeira série em biologia, eles veem essa parte da ecologia, né, de ecossistema, essas interações. Então, componente curricular ali, a gente colocou ciências da natureza porque pensamos num trabalho interdisciplinar entre química e biologia. A carga horária seriam para 2 horas aulas. Os objetos do conhecimento seriam as interações entre seres vivos e também algumas transformações químicas. A habilidade, assim, a gente não pegou exatamente habilidades com nome igualzinho lá na BNCC, mas a gente vai trabalhar no campo do observar, né? Então, no primeiro grau lá se a gente pensar na taxonomia de Bloom lá, na observação das transformações químicas e os benefícios que ocorrem nas interações entre seres vivos. Tá? Aqui na modalidade online, né? Modalidade online. Recursos e ferramentas, né? Então, como é online, ele vai precisar daí do celular para estar trabalhando, um computador, um acesso à internet. Os recursos para fazer seriam as pesquisas e como os recursos materiais também, né? Para observação, a gente pensou que eles poderiam estar observando assim vasos, o lixo orgânico que eles têm, uma fruteira com as frutas ali, um pequeno jardim, uma pequena porção de terra, uma árvore frutífera que ele tenha na casa dele ou não, mesmo numa árvore de rua que ele tenha a interação lá de algas e fungos, algumas coisas que ele, né, possa estar observando, fazendo essa observação. E a proposta de atividade seriam essa pesquisa, essa observação, esse registro do que ele observou lá, porque assim, a gente está pensando num fragmento, né, de aula aqui, então Sim. teria que ter trabalhado antes, é difícil a gente construir, porque a gente fala, né, mas isso é um fragmento de uma aula do que já teve um acontecimento antes, alguma coisa conceitual para esses alunos entenderem, né, e que também tem uma continuidade. Então, nesse fragmento, né, a gente pensou nessa observação, nesses registros dessas observações, e aí, indo um pouco além, né, da observação, ele estabelecer relações, né, estabelecer relação entre essas interações e essas transformações químicas, dizendo o que é benéfico, o que não é benéfico. Né? Por exemplo, lá a questão do iogurte, se ele quiser observar também, né, as bactérias, os fungos que agem para a composição de um iogurte ou de um Yakult, que são as bactérias lactobacilos que são benéficos. Então, aí ele vai colocar, registrar e ele vai tentar estabelecer relação com os conceitos, com os conhecimentos que eles já tiveram em aulas anteriores, tanto na química quanto na biologia.
E a avaliação devolutiva, a gente pensou em algo assim como a participação mesmo, né? A participação dele, o envolvimento dele para uma avaliação agora nesse tempo de ensino remoto. Então, vocês fariam um momento, tipo uma videoconferência, onde eles teriam que apresentar essas observações. Isso, E aí o envolvimento, o engajamento dele, a participação dele no empenho de fazer esse trabalho aí. Uma das formas, né? Mel, quer complementar alguma coisa, mas acho que é isso que a gente conseguiu conversar rapidamente. Não, perfeito. Foi basicamente isso mesmo que nós discutimos. Então, tá bom. Interessante, por exemplo, pessoal, seria lançar algumas perguntas norteadoras, né? Por exemplo, temperatura influencia na mudança da textura, do sabor do alimento? Sim, Coisas que fazem parte do dia a dia dele, né? Você comentou do iogurte. O iogurte, como lácteos, tem um vencimento rápido, né? Sim. Então, quais são as variáveis? A gente poderia trazer para eles quais são as variáveis, né? Porque para um aluno já do ensino médio, ele já é capaz de pensar nessas variáveis de tempo, né? Temporal aí, né? No caso de iogurte, que podem influenciar nessas transformações. Por exemplo, poder fazer umas observações, como ele imagina que seja na região amazônica, onde a proliferação de fungo é muito mais forte, né? Mais densa. Enfim, trazer conteúdos prévios para que eles tenham referências, né? Essa curadoria, uma referência segura, onde eles possam pesquisar as informações. Então, talvez levantar alguns vídeos no YouTube, ou vocês mesmos produzirem, para nortear também, para respaldar essas perguntas norteadoras que podem ser feitas. É bem interessante, bem, proposta Sim. que mexe com o dia dele, né? Umas questões provocadoras, para que eles também busquem aí outros, que tragam também ideias que talvez não foram ali na aula abordada, né? Para que eles pensem em coisas diferentes também, né? Exato. Eles tragam alguma problematização que possa ser motivo de alguma pesquisa também. De pesquisa que eu digo assim, de investigação científica. Sim. Em química seria também do primeiro ano, Alessandra, a gente acabou não falando disso, mas aborda a parte de transformações e interações químicas, aí traz, por isso que eu até comentei da fruta, né, do apodrecimento de uma fruta, então poderia também colocar essa parte que o Camilo comentou, sobre a influência da temperatura, sobre essas interações, né, o que difere uma fruta na geladeira, porque uma fruta na geladeira, ela tem um prazo maior para ser consumida do que uma fruta que fica fora da geladeira, fica na fruteira. Então, também são conceitos que poderia trazer para que eles também pesquisassem a diferença, por exemplo, do período de decomposição. A gente poderia até abordar uma parte de superfície de contato, falar um pouquinho disso. Período de decomposição, que estraga primeiro uma carne moída, uma carne em pedaço, um pedaço grande de carne. Então, são aspectos que, na realidade, a gente não falou isso, porque a intencionalidade é que eles fossem buscar isso, para que depois a gente pudesse discutir na hora da avaliação devolutiva. Reflexão, né? Para que o que eles trariam de conhecimento, para aí a gente ir explorando e ampliando, né? Perfeito. Eu acredito que, pegando esse tema aí que vocês estão falando, de repente, se tivesse um período de experimentação, a gente poderia colocar isso numa tabela, fazer um gráfico com os alunos, né, na aula de matemática. Diferentes temperaturas, né, quando o Camilo falou. Para ver em relação à temperatura, como que é a deterioração, e aí que tipo de gráfico ele forma, né? E para um aluno de primeiro ano de ensino médio, por exemplo, ele já tem a ideia, pelo menos, de duas funções, né? Que é a função a do primeiro grau, e a do segundo grau ele está ali, né? Trabalhando nessas questões. E acho que seria um momento bacana para fazer a interdisciplinaridade aí. Perfeito. Eu acredito que esses experimentos
permitem trabalhar diversas áreas de conhecimento. Conseguindo vislumbrar essas atividades, a gente consegue focar em qualidade ao invés de quantidade, né? Então, uma única atividade acaba congregando áreas de conhecimento e são elementos do dia a dia do estudante. É muito importante trabalhar com isso, para que ele veja que o conhecimento que ele está aprendendo tem aplicabilidade, né? É útil no dia a dia dele. Sim. Pessoal, algum comentário a mais? Fechar o microfone. Acho que não, Camilo. Acho que pode seguir aí. Tá. Então, só para fazer um fechamento aqui, eu vou convidar vocês a digitar aí o kahoot.it. K-A-H-O-O-I-T.it, né? Vou colocar no chat. Deixa eu colocar aqui, kahoot.it. Opa, o chat está aqui. Kahoot.it, aí deixa eu abrir o Kahoot aqui rapidinho, que eu tinha esquecido. Eu vou gerar o código e fazer só uma socialização aqui no final de encerramento, tá? Opa. Só um minutinho. Todos conseguiram acessar o site? Ah, sim, legal. Já. Eu já vou gerar o código aqui, só um minutinho. Como comentei ali, esse recurso ele permite uma gamificação do processo. Então, a gente pode criar questões e gerar uma interação bem bacana com os estudantes, né? Deixa eu colocar aqui, ensino híbrido. Opa, play. Aí, se alguém tiver interesse em usar isso aqui, tem vários tutoriais no próprio YouTube que ensina como fazer, né? Hoje em dia esse acesso está bem facilitado. Vamos lá. Então, o PIN que vocês devem colocar, gente, é esse aqui, ó, 218833. É o código que ele está solicitando aí. Certo? 218833? Isso, 33. 218833. Vou colocar no chat também. Ok. 218833. Ele pede um nickname. Isso, aí vocês vão inserir o nome de vocês, um apelido. O ideal, ao fazer com os estudantes, é que bote um nome e sobrenome. Né? No caso dos estudantes. Ele está pedindo para instalar isso? Eu entrei no lugar errado. Não precisa instalar, pode ser pelo navegador. Ah, tá. Dá para acessar pode ser só um apelido? Pode ser um apelido. Tá. Aí o que acontece? Eu previamente organizei umas perguntas e cada pergunta tem uma pontuação. Quanto mais rápido você responder, maior a sua pontuação. No caso, a resposta alternativa correta, né? E aí vai gerando uma interação entre os estudantes, né? Estimulando eles a, além de responder certo, responder mais rápido possível. Apareceu aqui para mim uma telinha, o PIN, meu nome. Perfeito. É isso mesmo. Eu vou começar aqui, tá? Na questão do tempo, eu acabei me estendendo na parte expositiva, eu peço perdão aí. Tá? E a primeira pergunta é o seguinte, vai aparecer só a alternativa de resposta para vocês, tá? Na perspectiva do ensino híbrido, é incorreto afirmar sobre o papel do professor. A alternativa do triângulo está associada à evolução da informação na sociedade. A do círculo deve ensinar somente o que considera importante. Do losango, é preciso buscar novos caminhos. E do quadrado, é preciso intervir nas dúvidas dos alunos e diminuir as aulas expositivas. Qual dessas é incorreta, gente?
Aí tem que selecionar, o tempo já está se esgotando. 4, 3. Ó, vou fazer 2... rápido aqui, porque eu... Não apareceu? Meu apareceu, teve, 642 pontos. Meu fez 530. O tempo de resposta acaba determinando a pontuação. Tá entendendo? Então, assim, ó, a gente teve 3 respondentes, 2 respostas corretas, 1 incorreta. Aí aparece um placar parcial, né? Aí vamos para a próxima pergunta. Valendo o dobro de pontos. A concepção de professor que se utiliza de tecnologias que mais se aproximam aos pressupostos do ensino híbrido é: usa tecnologia para a construção do conhecimento pelo estudante, triângulo. Círculo, usa tecnologia para promover acesso a informações. Losango, usa tecnologia como auxílio ao conteúdo ensinado. Ou quadrado, todas as alternativas anteriores. Tudo bem. Aí a gente, né, vê aí as pessoas que responderam e o placar parcial. Bem? Aí, verdadeiro ou falso? No ensino híbrido, o aluno é protagonista e corresponsável pelo seu aprendizado. É verdadeiro no losango ou falso no triângulo? Ah, errei. Faz parte, gente. E com os alunos, existe a possibilidade de jogar novamente isso aqui para que a gente gere uma competição sadia também, né? Entendi. Errar faz parte do processo. Faz parte do processo de aprendizagem. E aqui, no caso, é tecnologia. Às vezes demora para nem aparecer. terminou a pergunta, eu já estava respondendo. Às vezes a internet não ajuda, né? Quarta pergunta. É incorreto afirmar, conforme os pressupostos do ensino híbrido, que ser professor implica personalizar o ensino ajudando os alunos a superarem suas dificuldades. É o triângulo. No círculo, atuar como mediador, orientando diferentes formas de obter informações. No losango, dominar todas as tecnologias e ser referência no assunto. Ou, no quadrado, integrar diferentes caminhos para se chegar ao conhecimento. Qual dessas é incorreta? Peraí. Losango, acho. Dominar. Eu errei. Essa eu errei. Acertei. Depois a gente pode até analisar os distratores e tal, eu coloquei correto, né? Aí isso pode gerar uma confusão. Camilo, se fosse na aula, os alunos, você repetia essa pergunta milhares de vezes. Se fosse só oralmente. Tem que ser mais perguntas mais fáceis, né? A sala de aula invertida no modelo de ensino híbrido é verdadeiro no losango ou falso no triângulo? Repete a pergunta. A sala de aula invertida é um modelo de ensino híbrido? Ixi, ninguém respondeu. Qual que é o verdadeiro? Não deu tempo. Verdadeiro. Como a gente viu, é um dos modelos de rotação, né? E aí, como comentei, às vezes as perguntas têm que ser mais fáceis, né? Um tempo maior, a gente consegue fazer tudo isso, tá, gente? Aqui é só para exemplificar aqui um dos recursos que a gente pode utilizar. Tem que atender os alunos que são visuais, os que são auditivos, porque só falando, a gente só ouvindo, às vezes tem que estar bem atento. É verdade. Olha, o uso do computador e tablet pode ser considerado uma mudança espacial em sala de aula? Verdadeiro, losango ou falso, triângulo? Isso aí, gente. É uma mudança espacial. A gente está indo para um espaço virtual. Aí, no final, é apresentado o pódio com a pontuação de cada estudante. E esse momento é de bastante apreensão por parte deles. Eu comentei. A gente... Quanto que era o máximo, professor? Eu tenho que começar a fazer tudo de novo. Tá certo. E o legal desse recurso aqui, gente, é que aqui, ó, a gente tem a opção de jogar de novo, tá? Mas ele apresenta um relatório com todas as características que foram observadas durante essa dinâmica, né? Então, a gente sabe quem respondeu, quem não respondeu, né, dos que conseguiram participar,
a pergunta que teve maior número de erros, então, né, só uma pessoa acabou respondendo essa. A gente vê aqui, ó, o desempenho de cada um dos estudantes que participaram. Então, Mostra a tela para gente, essa telinha que você está vendo. Nossa, curiosa. Gente, eu tirei Não, a tela. eu queria ver como aparece na tela, porque para nós só aparece a resposta. Não é pelo pódio, Isabel. Não. Eu peço desculpas, porque eu achei que estava compartilhando a tela. É porque aquele que a gente usou ano passado, nós usamos o aplicativo do Plickers. Sim, o Plickers. Aí o Plickers também aparece para a gente, né? Quem participou, quem não participou. Então, gente, eu peço desculpa, eu pensei que eu estava compartilhando a tela, porque aí vocês iriam acompanhando as perguntas pela tela minha e respondendo pelo celular. Mas, não, nós só te ouvimos. Só ouvimos, por isso que eu falei que tem aluno que precisa ver também. Sim, sim. Aí, no caso, o ideal é compartilhar a tela, né? E clicar aqui no play, vai aparecer as perguntas na tela. Aí, no final, como eu comentei, tem um relatório, né, sobre as questões. Por exemplo, ó, verdadeiro ou falso, só 25% de acerto. E a gente consegue ver o desempenho também dos jogadores, né? Então, assim, a Lê, ela errou somente uma questão. Não, deixou de responder uma questão, na verdade, né? Não deu tempo. Então, a gente vai vendo que, no caso do Oswaldo, que precisou sair, ele deixou de responder duas questões. Enfim, né? Então, a gente tem aqui esses relatórios que podem nos dar evidências também de aprendizagem. Tá bem? Então, eu vou, só para encerrar, trazer aqui uma frase do Piaget, né, que o principal objetivo da educação é criar pessoas capazes de fazer coisas novas, não simplesmente repetir o que as outras gerações fazem ou fizeram, né? Se a gente quer resultados diferentes, a gente precisa fazer coisas diferentes, né? Senão a gente vai acabar reproduzindo sempre mais do mesmo, tá certo? Aqui são as referências que estão na apresentação. Eu vou encaminhar isso para vocês compartilharem com os colegas. Tá? Eu deixo aí meus contatos. Como eu comentei, eu acabei me estendendo um pouco na parte conceitual, peço desculpas, mas espero que tenha sido proveitoso e que, enfim, de alguma maneira eu consiga contribuir aí nesse processo tão difícil que tem sido a pandemia para todos nós. Com certeza contribuiu. Foi ótimo. A gente sempre pensa que a gente conhece e acaba vendo que tem muita coisa ainda para a gente conhecer. Aprendi muito. Muito obrigada. Adorei. Eu que agradeço. Alguém tem alguma dúvida? Algum questionamento? Não, eu queria agradecer só todo o empenho, o esforço. Muito obrigada. Gostei muito das suas apresentações. Obrigado. Obrigado, viu, Camilo? Eu agradeço. Conhecimento. Verdade, Oswaldo. E acho que é bacana assim, né, que você trouxe no meio da apresentação, né, você trouxe lá no início o painel, agora no final, né, esse aplicativo do Kahoot que é bem bacana, que também ajuda, né, porque deixa um pouquinho mais dinâmico aquilo que a gente está fazendo, até a própria exposição, né, ela muda a cara dela. A minha ideia é mostrar, assim, ao utilizar isso, que os professores percebam que existem outras maneiras de fazer esse momento presencial. Claro que a gente tem que adaptar o discurso de acordo com o público, né? Então, trazer essas interações com os estudantes acabam gerando um engajamento maior. E a gente sabe que esse momento está sendo difícil para todo mundo, está todo mundo desgastado, né? Então, às vezes, essas alternativas conseguem fazer com que os alunos se sintam mais motivados e participem mais desses momentos de videoconferência, né, de troca. E o principal objetivo agora é a busca incessante desse engajamento, dessa participação. Então, a gente vai se aproximando aí do final do ano, quer queira, quer não vai, porque está passando assim que nem um foguete. Apesar de toda a pandemia, eu penso que está voando o tempo.
Então, assim, é não perder esses alunos, né? Não perder esses alunos nesse momento. Mas muito obrigada, e a gente vai aí depois, vou te dar um retorno. Eu não tenho o seu contato, vou ver se o Marcos me passa por WhatsApp para depois a gente te falar sobre como é que foi aí a nossa formação, se isso foi ampliado para os professores, como é que foi a receptividade deles. Tá bem. Para mim foi ótimo. Agradeço. Se precisarem de algum outro suporte, podem contar conosco, né, com o Marcos, enfim. Tá bom? Obrigada. Agradecemos ao professor Camil Giglio por ampliar nossos conhecimentos, nos trazendo novos conceitos sobre o ensino híbrido e sugestões de metodologias facilitadoras no processo de ensino, com foco na aprendizagem dos estudantes. Agora, convidamos vocês a participarem da nossa interação, respondendo a seguinte questão: comente de que forma o modelo de pensamento linear ou orgânico mais se apresenta na sua prática docente. Agradecemos antecipadamente a sua participação e deixaremos o slide para apoiar a sua reflexão. Um bom dia a todos e até breve.